noite para vocês. Agora são 7 horas. Vamos começar a live aí sobre desfraude. Só aguardando vocês entrarem. O Instagram mandar as notificações, né? E vocês me fazerem as perguntas aí para eu estar ajudando cada um e respondendo da melhor forma possível. Vamos lá. Olá, Érica, tudo bom com você? Prazer ter você aqui junto comigo. Estão entrando mais pessoas. Eu só vou aguardar mais um pouquinho para mais pessoas entrarem e aí eu já começo. Eu deixei lá nos meus stories a caixinha de pergunta aberta para quem quisesse fazer perguntas a respeito do assunto já, né? E aí eu responderia. Então, eu já tenho aí 2 perguntas para responder. E aí, se vocês aqui que já entraram já tem alguma pergunta, já pode mandar já, que a gente já vai falar sobre isso. E aí eu posso ajudar você a esclarecer todas as dúvidas a respeito do assunto, ou não precisa nem ser a respeito daquilo que você está passando, né? Se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, ou que você de repente enxerga que haveria outra possibilidade para lidar com a situação, com a circunstância, ou, será que tá certo fazer isso? Ou será que tá certo fazer aquilo? Usa pinico ou não usa pinico? Temos várias vertentes aí nesse assunto, que dá um pouquinho de trabalho, né? Tudo dá trabalho. Vamos aguardar só mais um pouquinho, eu vou esperar só mais 2 minutinhos e a gente já inicia. Tem bastante gente aqui. Só mais um minutinho e eu já vou começar. Olha, se você já tem alguma pergunta, por mais, às vezes pra você pode parecer até que seja uma pergunta boba, né? Mas eu acho que nunca existe pergunta boba a respeito de qualquer assunto. A pergunta sempre é válida e às vezes é chave para encontrar resposta para outras questões, né? A respeito do assunto e que às vezes vai ser o ponto aí de gatilho para conseguir desenvolver bem aí esse desfraude. Bom, eu vou começar então falando. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, vão colocando aqui nos comentários que já eu vou responder essas perguntas. Então vamos lá. O desfraude, ele, de maneira geral, ele é um desafio para muitos papais e mamães. É um momento que às vezes é muito estressante por si só, por ter escapes de xixi, por ter escapes de cocô. E às vezes existem maneiras diferentes de lidar com o desfraude de um filho é diferente do segundo filho,
Ou então, por exemplo, a gente pode encontrar situações onde a criança em si já tem um atraso no desenvolvimento, ou então ela tem uma síndrome, e aí a gente precisa prestar atenção em alguns sinais que são importantes aí dentro de um quadro geral para a gente saber quando que é o momento para fazer o desfraude, se já pode fazer ou se esse momento do desfraude pode ser muito prematuro. Então, para começar, o desfraude ele pode ocorrer mais ou menos entre 1 ano e meio de idade a 3 anos. Esse é o período onde a gente fala que o cérebro da criança já está maduro o suficiente para compreender alguns comandos, para compreender sinais que o próprio corpo dá em relação a respostas realmente fisiológicas, de vontade de ir no banheiro fazer xixi, ou se é cocô e tudo mais. Então agora eu vou falar para você sobre alguns sinais físicos que a criança apresenta em relação ao momento de você começar a pensar se é ou não para fazer a retirada da fralda. Desses sinais físicos que eu vou apresentar, o ideal é que todos eles deem um check aí na sua listinha a respeito do momento certo ou não, tá bom? Caso algum desses pontos não tenha dado tanto check assim, vale a pena esperar, você vê aí tudo que eu vou falar e depois você escreve aqui pra mim, de repente, se ficou alguma dúvida, tá bom? Então vamos lá. Alguns sinais físicos se referem ao próprio andar da criança. A criança anda com firmeza e de repente às vezes ela consegue até correr. A criança que às vezes está meio insegura para andar, você pode colocar aí como um sinal de às vezes prematuridade em relação a este aspecto. Ela faz ela faz bastante xixi de cada vez e não de pouquinho em pouquinho. Existe aquela constância no fazer xixi. Ela não fica com aqueles escapes toda hora. Um terceiro ponto em relação a sinais físicos é que ela faz cocô razoavelmente sólido. A criança já tem um cocô mais consistente e, de preferência, você já percebe que existem horários previsíveis no momento que ela quer fazer. E aí um quarto ponto é o fato de estar seco pelo menos de 3 ou 4 horas, ou seja, os músculos da bexiga conseguem segurar a urina. Esse é um ponto que eu considero super importante. A criança ela tem um período que ela consegue ficar seca, que ela não tem escape de xixi. Nesse período de 3 a 4 horas, significa que o sistema urinário dela está correspondendo bem à questão de nível de maturidade para aquilo que se pede de segurar o xixi e soltar o xixi no momento certo. Alguém me mandou uma pergunta que eu já vou responder que é relacionado a isso. Como saber se meu filho está pronto para o desfraude? É exatamente sobre esses sinais que eu estou falando. E se a fralda, amanhecer com a fralda seca é um sinal. Sim, amanhecer com a fralda seca é um sinal sim para o desfraude. Mas nunca somente um sinal vai ser suficiente para você decidir se é o momento certo ou não para fazer um desfraude. Eu digo que é sempre uma soma de sinais que a criança vai apresentar e aí você vai chegar à conclusão se é o momento adequado ou não. Agora, existe também alguns fatores comportamentais que eles estão envolvidos aí na questão do desfraude, não é só o aspecto físico. Agora, por exemplo, desse aspecto comportamental, o primeiro ponto importante é se a criança consegue ficar sentada ali numa cadeira, por exemplo, de 2 a 5 minutos. Se a criança não tem permanência em um local, numa cadeira, por exemplo, ficar na mesma posição de 2 a 5 minutos, significa que ela não vai ficar no vaso sanitário e não vai ficar no pinico para fazer as suas necessidades. Outro ponto, ela consegue abaixar e levantar as calças, porque aí ela vai começar a fazer uso de cueca, de calcinha, ou de calcinha, né? E aí ela precisa já ter um mínimo de independência para abaixar e para levantar antes de fazer e depois de fazer. Porque senão ela vai ficar sempre no passo para trás e aí vai acontecer aquela frustração. Eu tenho que ir no banheiro, mas eu tenho que chamar não sei quem, eu não consigo
ir no vaso sanitário e depois que eu faço, eu não termino. Tem algumas crianças que você precisa prestar atenção se realmente isso vai ser um ponto que não vai ser tão importante ou se ele vai ser como um ponto frustrante nesse período. O terceiro ponto comportamental é se ela demonstra, se ela fica incomodada quando a fralda tá suja, quando a fralda tá molhada. Se a criança não tem essa percepção, eu aconselho que você comece a trabalhar com algumas figuras, com algumas histórias, e você verificar realmente se ela está tendo sensibilidade ali, tanto de vagina quanto de bumbum, ou dessa partezinha mais sensível da criança, para a criança começar a sentir um certo incômodo e desconforto por estar suja. Tem criança, inclusive, até que tira a própria fralda e sai por aí e deixa a fralda largada. Já vi desses casos. Inclusive, eu vejo muitas crianças com autismo que fazem isso, assim, nessa questão. Elas se entendem como suja, achou um momento ali pra tirar a fralda, tira a fralda, tchau, já tô bem e pronto, né? Mas, enfim, essas são circunstâncias que podem acontecer aí ao longo do caminho. Quarto ponto, a respeito de aspectos comportamentais. Ela demonstra interesse por hábitos de higiene, por exemplo. Ela demonstra interesse em lavar as mãos, ou então ela observa os outros irem ao banheiro, usarem o banheiro. Tem essa questão que é muito importante da questão observacional, onde a criança, a menina, vê a mãe indo no banheiro, fazendo xixi, sentando no vaso sanitário. E o menino vê o pai indo ao banheiro e fazendo xixi em pé. Eu não sei como é na sua casa, se o homem está sendo obrigado a fazer xixi sentado em pé, porque isso existe. Então, assim, é importante que o menino veja e entenda como que vai funcionar para ele futuramente e a menina para ela futuramente. Isso é necessário. E outro ponto importante da questão comportamental é não demonstrar resistência à ideia de usar o pinico e a privada. Pensa só, a privada, o vaso sanitário, é um negócio gigante para as crianças. Para a gente em si, não é algo enorme, né? Porque a gente cabe ali bonitinho, mas para a criança, o vaso sanitário às vezes vai ser um pouco menor que ela e ela vai ser em cima de um buraco gigantesco, onde ela se imagina, tem criança que imagina que ela pode ser engolida por aquele buraco. Então, assim, a criança tá muito segura para ir no vaso sanitário, mas você sente que não há resistência pro pinico, tudo bem, vamos tentar pelo pinico. Tem também aqueles assentos adaptados que tem uma circunferência menor, que dá para colocar no vaso sanitário também, mas o pinico é uma boa possibilidade para se começar a introdução do desfraude. E aí você precisa observar se há essa resistência ou não. Agora, aquele outro último aspecto comportamental é se a criança está numa fase de gostar de colaborar e não na fase do contra. Porque se ela estiver na fase do contra, tudo que você oferecer para ela vai ser do contra. Ela não vai querer aceitar, ela não vai aceitar aquilo que você está fazendo. Então é muito importante que nesse período pai, mãe, filho tenham um relacionamento realmente de reciprocidade, de entender o outro, que momento você está passando, para não haver um atropelamento aí desses sinais que a criança está apresentando. Agora, de sinais cognitivos, tem 4 sinais cognitivos que são extremamente importantes para você perceber na sua criança. E o primeiro é simples. A criança consegue compreender instruções simples, ela faz essas instruções simples que você dá a ela. Por exemplo, vai ali na sala, pega seu brinquedo e traz aqui. Ou então, vai ali e pega o seu brinquedo. Estes são sinais simples, esta é uma instrução simples e que uma criança entre 1 ano e meio e 3 anos de idade é para estar realizando. Então, assim, fica a dica se sua criança não está realizando isso, porque tem alguma coisa aí que precisa ser investigada. Segundo ponto, ela entende que cada coisa tem o seu lugar. É muito importante que a criança tenha a dimensão de que, por exemplo, o brinquedo é dentro da caixa de brinquedos.
as panelas da cozinha da minha mãe são dentro do armário da cozinha e não junto com os brinquedos. Existe essa separação entre as coisas. Por exemplo, as minhas roupas, minha mãe pega da cômoda, minha mãe pega do armário. E assim, não que a criança vá verbalizar isso sempre, ou de forma consciente, mas você percebe que a criança entende que as coisas têm lugar. Aí, por exemplo, outra questão. Por exemplo, é a questão tem palavras para xixi e para cocô. A criança já compreende quando você fala do xixi, ela já compreendeu quando você falou do cocô? Se a criança não compreendeu, não tá na hora, de verdade, não tá na hora. Se você tá falando sobre retirada de fralda, a criança precisa entender do porquê que aquilo tá acontecendo. Não de uma forma espalhafatosa, no sentido dela precisar compreender aquilo, não, mas o xixi, eu tô com vontade de fazer xixi, tô molhado, tô sujo, xixi, cocô. Às vezes você vai ter. Tem família que cria apelidos pro xixi, apelidos pro cocô, e a criança entende aquilo que ela entende, ok. Isso é um sinal que tá maduro o suficiente neste aspecto para prosseguir com o desfraude. Um outro aspecto muito importante também são os sinais físicos que ela dá quando ela tá com vontade de ir ao banheiro e consegue pedir para ir. Ou até mesmo, às vezes, ela consegue segurar um pouquinho. Às vezes você não chegou a retirar a fralda, às vezes por uma segurança ou por uma questão de rotina mesmo, mas é importante que a criança saiba identificar os sinais e mostrar para você que ela precisa fazer isso. Ou então, de repente, ela não fala pra você que ela quer fazer xixi, mas ela mostra pra você que ela tá suja, ou que ela acabou de fazer xixi, ou acabou de fazer cocô. Isso é um aspecto muito, muito importante. Agora, é muito importante a gente estar atento numa questão. Mudanças de rotina não são favoráveis para o desfraude. Então, assim, é muito importante que você esteja numa rotina já concreta, onde a criança já está participando desta rotina há um tempo e você vai inserir o desfraude nesse momento. É indicado, inclusive, que o desfraude ocorra nos dias que esteja mais calor, assim, né? Vai favorecer para esse momento de ficar, às vezes, só de calcinha ou só de cueca em casa. É mais fácil de limpar e secar roupa, porque vai sujar a roupa e vai precisar limpar. Então, esses são pontos importantes mesmo para a criança se identificar e para ficar mais fácil ali durante a rotina. É legal também que você inicie o desfraude, por exemplo, num final de semana. E de preferência um final de semana que vocês não planejem sair muito de casa, ou nem planejem sair de casa. Porque você vai começar, vamos supor, você já tá falando ali, você já tá mostrando o livrinho, você já tá com figura em casa, a criança já tá com todos esses sinais que eu fui apresentando aqui pra você e você entende que já tá na hora. Você passou ali segunda, terça, quarta, quinta, sexta falando sobre esse assunto, não demasiadamente. Claro, não vai estressar a criança com esse assunto. Mas fala assim, amanhã a gente não vai mais usar fralda. Coloca boneca no meio, inventa uma história. E aí você começa o desfraude no sábado e domingo. Vai ser menos estressante do que você tentar começar num dia de semana que você já tem aquela sua rotina toda ali planejada, mas aí claro que com essa questão do desfraude você vai inserir junto com esse pacote, né? Agora, é muito importante frisar o seguinte, todas as crianças elas aprendem as coisas por imitação. Então assim, se o seu filho não vê você usando o banheiro ou o pai usando o banheiro, talvez você tenha um pouquinho aí de trabalho a mais para este uso. É muito importante que a criança veja você indo ao banheiro, dando descarga, lavando a mão e tudo mais. Agora, a questão também que eu falei sobre o pinico, ele eu penso que é um instrumento muito importante para esse processo, porque ele não é grande, ele comporta a criança e ele não é muito invasivo nesse sentido. E aí, se vocês tiverem perguntas, já pode mandar que eu vou responder para vocês, tá bom? Pode mandar aqui nos comentários ou no link da perguntinha, não sei se está aparecendo. Manda que eu vou responder para vocês, tá? E aí, outro aspecto importante
é sobre o desfraude do xixi e o desfraude do cocô. É importante a gente pensar no seguinte: quando a gente vai fazer o desfraude, na verdade, assim, quando a gente vai fazer o desfraude, às vezes tem criança que tem muita dificuldade na hora de separar esses dois e só quer fazer o cocô na fralda ou só quer fazer o xixi na fralda. Isso é importante de você perceber antes de começar o desfraude. A criança mostra sinais. Por isso que eu tô falando pra vocês que se a criança não tá 90% desses sinais todos que eu já falei, é melhor você aguardar um pouco mais, esperar amadurecer para então começar o desfraude. Porque senão vai te dar mais trabalho, vocês vão ficar mais estressados e aí não vai dar certo. Mas tem um aspecto que eu acho que talvez seja mais importante que a maturidade própria do que das crianças, que tem a ver com o tempo do pai e da mãe. Você, pai e mãe, você responsável, está preparado para fazer esse processo de desfraude? Eu acho que muito mais interessante é o pai e a mãe estarem preparados para esse desafio do que a própria criança. Porque no momento em que a criança se sente insegura, os pais precisam suprir essa insegurança da criança nesse momento, porque é uma coisa extremamente nova para a criança. É um negócio novo que está acontecendo e ela tem que lidar com aquela mudança toda. E agora não é mais fralda, e agora é pinico, e agora é vaso sanitário. E eu tenho que avisar, e minha mãe me leva toda hora pro banheiro, e tem esse negócio. Então, assim, quando a criança tem esses escapes, por exemplo, de xixi no momento do desfraude, é esperado que os pais não fiquem bravos com a criança. Não, escapou, tudo bem, não tem problema. A gente vai tentar de novo, isso acontece, você vai ficar sequinho agora, vamos limpar você. E daqui a 30 minutos, 40 minutos, a gente volta no banheiro de novo e a gente vê se você consegue fazer xixi. É importante que você estabeleça essa rotina de levadas ao banheiro, ao pinico. O interessante é que você leve a criança no momento nessa semana aí do desfraude, nos dias do desfraude, de 40 em 40 minutos ao banheiro. Por isso que eu tô falando pra vocês que é importante que você escolha o momento quando você vai estar em casa, porque vai ser menos estressante. Vamos dizer que sua rotina começa às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, acordou, foi no banheiro, dali a 40 minutos volta ao banheiro novamente. Se aconteceu um escape durante esse período, isso é esperado, isso é normal. Agora, se por acaso está acontecendo com recorrência e você de maneira alguma começa, não consegue, tem uma série de coisas aí que precisa analisar. Deixa eu ver essa pergunta da Érica. Vamos lá. Meu filho tem 3 anos e comecei a desfraude agora. Sei que foi meio tarde, mas tenho dificuldade em ele fazer o cocô no vaso, ele só faz na cueca. Você teria alguma dica para ele fazer no vaso? Bom, Érica, é bom já. Eu acho que não dá para pensar que foi tarde, não. Como eu disse para você, até 3 anos é uma idade boa. A gente tem que avaliar em que período de maturidade que a criança tá. Então, assim, se seu filho foi com maturidade para os 3 anos, ok, não tem problema, nenhum problema, tá ótimo. O importante é você conseguir fazer isso no momento que você decidir que é importante para você e para o seu filho, né? Agora, ele só tá fazendo xixi, cocô na cueca, precisa entender às vezes por que ele tá fazendo cocô só na cueca, porque ele se sente mais confortável ou porque ele não identifica que tá na hora de fazer o cocô. Tem algumas coisas que você pode observar aí nessa fase. Você observa que ele tem uma frequência de horário para o momento de fazer cocô ou não. Se existe essa frequência, você já se antecipa para o momento de tentar levar ele ao banheiro. Então, assim, se por exemplo você percebe que ele está fazendo cocô entre 10h30 e 11 horas da manhã, umas 10h15 já corre para o banheiro e fica lá com ele para ele tentar fazer cocô no vaso sanitário. Você colocou vaso, né? E aí, canta musiquinha, leva livrinho, tem muitos recursos para fazer. Agora, se isso não ajudar, se isso não for possível, uma outra forma é você trabalhar com as figuras, onde você vai realmente... Sabe o que eu falei de imitação? É realmente isso. Imitação é
A criança olha uma coisa e ela vai reproduzir aquilo que ela viu. É importante você, às vezes, colocar uma figura de um menininho, por exemplo, fazendo cocô no vaso. Ah, tá fazendo cocô no vaso. Ok, isso é bom. E o menininho fazendo cocô na cueca. Coloca um X de não ou de triste. Por quê? Porque visualmente isso é mais concreto para as crianças. Qualquer criança precisa do visual. Isso faz muito mais sentido para elas do que simplesmente você verbalizar. Então tenta pegar uma figura realmente de um menininho, de desse contraste do sim e do não, do triste e do feliz, ok. Ele fez cocô na cueca alguma vez? Dá parabéns, festeja, mas não muito mais que isso das próximas vezes, porque isso é para ser um processo natural de todos nós, então isso não deve ser tanta festa assim. Mas, e da questão do vaso, eu acho que é realmente você observar essa questão do horário e tentar se antecipar em relação ao que ele já vem produzindo. Se você, por acaso, tem uma reação de ficar nervosa com ele ou ficar muito agitada por ele ter feito cocô na cueca, tenta trazer um pouco mais de autocontrole em relação a essa reação, porque às vezes isso pode estar trazendo uma certa insegurança para ele, mas às vezes ele também não compreendeu o momento que ele tá com vontade de fazer cocô, mas é aquilo que eu falei, às vezes é uma questão de você ter com mais frequência na questão de perguntar e de levar e de realmente trazer mais essa consciência para ele, tá bom, Érica? Eu espero ter respondido sua pergunta. Se eu não respondi, faça mais perguntas que eu vou responder, tá bom? Eu tenho aqui também uma outra pergunta que é sobre... Deixa eu pegar aqui que eu tinha anotado aqui embaixo. Olhar no Instagram não dá muito certo, não aparece a pergunta toda. Eu já falei sobre quando saber que o filho está pronto para o desfraude, que é essa daqui. A fralda amanhecer seca é um sinal? Sim, é um sinal, mas como eu disse, existe um quadro que a gente precisa realmente analisar para ver se está no mesmo no momento. Esse é um dos sinais para se iniciar o desfraude. Bom, a outra pergunta, agora que eu vi, né, gente, tá aqui. Tentei o desfraude, mas minha filha ficou insegura porque fez xixi no sofá. Teve que voltar a usar fralda de novo. Uma coisa que eu acho muito importante é o seguinte, eu não sei assim, muitas crianças vão ter o escape. Já presenciei de estar com famílias assim que eu atendo que os pais colocaram um plástico em cima do sofá porque a criança tinha escapes de forma frequente e sujava o sofá e o estofado e tudo mais. Eu acho que vale de cada família aquilo que a família está disposta a enfrentar ou não, mas um dia vai ter que enfrentar. Essa insegurança da filha foi... Não sei qual foi o motivo dessa insegurança, mas às vezes a insegurança da filha pode ter vindo de uma frustração dela mesma em não ter conseguido fazer o xixi no lugar certo, de ter ficado molhada. Ou às vezes se foi um momento onde alguém riu dela, ou então alguém ficou bravo com ela, isso pode acontecer e ela ter ficado frustrada um pouco com esse momento. Eu vou frisar novamente, é importante que vocês escolham um momento que vocês vão estar mais em casa para fazer isso, para trazer esse ambiente de segurança e onde os pais vão estar inteiramente conscientes de que se houver escape, não é culpa de ninguém. Isso é um processo natural, onde a criança vai estar aprendendo a se autoconhecer, a reconhecer os sinais que o corpo dela tá dando. Ah, a bexiguinha tá cheia, tá apertada porque tá com vontade de fazer xixi, tá com dorzinha de barriga, tá com vontade de fazer cocô. E assim, vai identificando os sinais aí ao longo do tempo. Pode ser que a criança leve uma semana, 3 dias, depende, não existe uma regra. Mas o importante é que quando você decidir que você vai começar o desfraude, você não vai voltar atrás. E isso é muito importante no sentido de que
quando você coloca um desafio e você depois volta para trás somente por causa de uma frustração, isso significa que você não comprou de verdade o desafio com a criança, que talvez você, pai ou mãe, não estivesse pronto. Eu não tô colocando culpa em ninguém não, tá bom? Eu só quero deixar isso muito claro aqui. Quando a gente decide começar o desfraude, a gente não deve voltar pra fralda. Não deve. A partir do momento que você começou o desfraude, termine o desfraude. Mesmo que ele leve mais tempo, porque isso pra criança vai ser encorajador e não vai ser algo que, interrompeu, eu não quero mais fazer xixi aqui não. Minha mãe vai colocar fralda em mim depois. Então, tipo assim, você não tá ajudando a criança a crescer e amadurecer nesse conhecimento de si mesmo, das respostas que o corpo dá e daquilo que ela precisa trazer como resposta àquilo que se espera de forma natural. Então, gente, manda mais pergunta aí pra mim, que agora é o momento para eu responder para vocês qualquer pergunta que vocês tiverem a respeito disso. Como eu falei lá no início da live, nenhuma pergunta é boba, nenhuma pergunta é menorzinha. Todas as perguntas são válidas e elas são muito importantes. E às vezes uma única dúvida respondida vai valer aí por várias, né? Vai te ajudar para mais coisas. Então, assim, às vezes você fala assim, mas eu já comecei o desfraude e voltei agora para fralda, que é o que a pergunta aí que a nossa amiga fez. Tudo bem, você voltou para a fralda. Então agora vamos restabelecer um momento de segurança, tanto para a criança quanto para os pais, para esse retorno do desfraude. Às vezes vai ser necessário trazer realmente coisas mais concretas. Pegar livrinhos, pegar imagens, músicas, mas assim, não empuxar na criança de a ponto de ficar chato, só vai conversar sobre esse assunto. Não. Você mescla, pega outras figuras, pega a questão de, por exemplo, de obediência. Você pode puxar o cabelo do amigo? Não, não pode. Aí coloca outras figuras assim. Aonde que você come? Você come em cima da mesa ou você come em cima do, do sofá? Por exemplo, são coisas que você pode incrementar e para o assunto não ficar tão focado nisso. E de maneira muito natural, a criança vai absorvendo essas informações e vai ficando mais leve. Então, assim, é um momento realmente difícil para alguns pais, para outros é mais leve, é muito mais natural, tipo em 3 dias já adquiriu o desfraude, mas é muito importante que cada um saiba reconhecer quando que o filho está pronto e quando não vai estar pronto. Às vezes tem muita questão também de comparação. Filho de fulano com 1 ano e 8 meses já estava sem fralda. O meu já tem 2 anos e meio e tá com. Isso é comparativo. Claro que é importante você comparar para identificar se existe algum tipo de atraso ou não. Mas na questão do desfraude, se são aspectos que você considera importante e que vão fazer diferença na hora do desfraude, espera mais um pouquinho. Investe mais um pouco em dar importância para esse assunto e você dar essa amadurecida a respeito do desfraude, porque assim, lembra do que eu falei, uma vez iniciado, não volta atrás, termina. E aí você, de repente, pode ser que você perceba que não, a criança tem muitos escapes. A criança faz xixi na fralda, de um daqueles pontos que eu falei lá atrás no começo, que é a questão da frequência do xixi. Ela faz bastante xixi de cada vez. Se a criança não faz bastante xixi de cada vez, ela faz de pouquinho em pouquinho, e até mais ou menos 2 anos e meio, ela continua fazendo isso e você já deu os estímulos, já contou a história, já fez isso, já fez aquilo, seria importante você procurar de fazer alguns exames para verificar a respeito do trato urinário da criança, se às vezes é algum aspecto que vai ter que tratar de outra maneira, com um aspecto medicamentoso mesmo, se não tem algum problema no trato intestinal, urinário, e aí você verificar se tá tudo certo. Mas eu acho que do momento é isso.
Às vezes vai ter diferença também na questão de retirada da fralda durante o dia e durante a noite. Geralmente, a fralda noturna, ela vai ser retirada depois. Então, assim, se a criança faz uso ainda de fralda no período da noite, ok, não tem problema. Mas é importante você observar se de repente já tem de 3 a 4, 5 noites que a fralda, a criança acorda e a fralda tá seca. Porque se isso acontecer, de repente já tá um bom sinalzinho para você pensar em tirar a fralda da noite. E aí, assim, às vezes a criança já dormiu, ali à noite, no período da noite, a criança já dormiu. Tenta levar ela pra fazer xixi antes de vou colocar ela na cama. Ou então, dá aquela meio dormindo ainda, leva ela no banheiro, ela faz xixi, coloca ela na cama e logo cedo já ela acordou, já leva para fazer xixi. Porque assim você vai ativando aí os neurônios dela para ela lembrar que aquilo dali, aquela sensação é para fazer xixi. Então assim, são alguns meios que você pode fazer e que é extremamente natural, que vai ajudar você e seu filho aí para fazer o desfraude. Gente, eu acho que vocês não têm mais nenhuma pergunta, né? Que eu não recebi mais nenhuma pergunta aqui. Se vocês tiverem, me mandem. Que aí eu já vou terminar essa live aqui. E aí, se vocês, de repente, vocês enviem essa live para os seus amigos, que vocês já sabem que estão nessa fase aí de retirar a fralda da criancinha, do pituco. E aí, quem sabe, ajuda. E é muito importante um aspecto da questão do desenvolvimento da criança. Quando a criança é acometida de síndrome de Down, de autismo, de atraso no desenvolvimento, de paralisia cerebral, a gente tem que considerar em que fase do desenvolvimento que a criança está e se aquele momento vai ser o momento mais apropriado para fazer a retirada da fralda. Tem um vídeo meu no YouTube, no meu canal do YouTube, sobre o desfraude, lá no Tô Musicando, que eu conto um caso que eu tive a respeito da retirada da fralda, que era uma criança que tinha atraso no desenvolvimento. E aí foi um período de 6 meses que eu e a mãe sentávamos toda semana para falar sobre o assunto, para eu ajudar a orientação sobre este assunto, porque realmente era um caso específico de atraso no desenvolvimento, a criança já tinha 5 anos de idade, e aí foi um dia de cada vez, de uma forma bem assim, sem pressa, sem pressão, até o momento que a criança não precisou mais fazer uso da fralda nem durante o dia e nem durante a noite. Então, assim, muito obrigada aí pela participação. Que bom que eu esclareci aí as dúvidas. Não deixe de assistir os vídeos lá do YouTube, que no YouTube também tem os vídeos com bastante esclarecimento, no Tô Musicando. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês, esclarecer tudo aí que vocês tinham de dúvida, né? E a gente se vê na próxima live. Se você tiver alguma sugestão para a próxima live, por favor, pode me mandar mensagem aí no direct, que aí eu vou ver o que é possível para a gente conversar mais, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, gente!